Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O programa Ponto de Vista de hoje recebe o ex-secretário de Segurança e Defesa Social do Rio Grande do Norte, General Eliezer Girão Monteiro Filho, que até bem pouco tempo também foi secretário de Segurança de Mossoró. Hoje ele vai nos falar principalmente sobre um outro assunto, que não necessariamente é a questão da segurança pública. Refiro-me ao crescente movimento de militares da reserva em todo o país de se filiarem a partidos políticos e buscarem disputar cadeiras nas eleições deste ano, principalmente para um mandato no Congresso Nacional. Ele vai nos dar a sua visão sobre esse momento e as possíveis razões dessa corrida dos militares em direção ao Legislativo. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos: Emílio Melo, João Flor, Heraldo Palmeira, Sandra Camargo, Diana Flor, Alcimar Almeida, Tânia Teixeira, Fabiano Pereira e Jussier Ramalho, do Mandou Bem, a nova aquisição da Band aos sábados. Meu amigo General Girão Monteiro Filho, uma alegria entrevistar você pela segunda vez. E a primeira vez, há algum tempo atrás, falando sobre a segurança pública no Rio Grande do Norte. E agora vamos falar também um pouquinho de segurança, mas vamos falar mais principalmente sobre esse movimento que está acontecendo no Brasil todo, que é uma preocupação, uma vontade de militares da reserva de entrarem no Legislativo Federal. Eu queria agradecer, porque você aceitou o convite, e dizer da satisfação de revê-lo e dizer que nós temos certeza que é uma entrevista importante, interessante, que o nosso telespectador vai ficar antenado para ouvir. Eu queria começar, meu caro Girão, antes do tema principal, tem duas perguntinhas básicas que eu quero lhe fazer. Como foi sua experiência como secretário de Segurança e Defesa Social do Rio Grande do Norte? É isso daí. Eu fico muito feliz, Nelson e demais que nos assistem, fico muito feliz de poder esclarecer a sociedade, né, o que a gente pensa, como é que a gente age, como é que a gente deve agir. Eu acho que é um dever e uma obrigação de todo cidadão mostrar essa realidade do país e do Rio Grande do Norte em especial. Então eu tenho muita felicidade, estou muito satisfeito de estar por aqui. A experiência de vida que a gente tem, eu fiquei 36 anos no serviço ativo do Exército. E depois, nesses últimos 9 anos, aí, já aposentado, eu pude experimentar o que é ser o responsável pela pasta, talvez, das mais sensíveis da sociedade nos dias atuais. Se você perguntar para a sociedade hoje o que está aperreando ela, o que está agoniando ela, com certeza absoluta é a segurança. As pessoas se sentem inseguras e a gente precisa oferecer segurança e não somente sensação de segurança. Então, é um desafio muito grande. Desde a Constituinte de 88, o Brasil mudou o enquadramento do que é a segurança pública, entregaram a segurança pública para as mãos dos governadores. Infelizmente, esta entrega não foi agradável, não foi satisfatória, porque os números de 88 para cá demonstram um crescimento absurdo da violência, em todos os níveis de violência que você imaginar. E esse crescimento absurdo, infelizmente, nos levou e nos trouxe a essa situação de insustentabilidade. Nós precisamos mudar a maneira de fazer a segurança pública no país, não somente, porque segurança pública não é um problema somente de polícia, é um problema social, é um problema de educação, é um problema de gestão, com certeza absoluta também, porque nós não podemos conviver, por exemplo, com o que nós encontramos aqui no estado do Rio Grande do Norte em 2014, apesar de termos sido a melhor cidade-sede de segurança da Copa do Mundo, apesar disso, nós encontramos um caos instalado dentro da estrutura de efetivos das polícias. Porque naquela oportunidade a Polícia Civil tinha pouco mais de 28% dos efetivos. Hoje já está beirando os 20%. A Polícia Militar, um número parecido, um pouquinho melhor, mas parecido. Então a gente não pode nem dizer que é um número melhor.
A polícia técnico-científica, essa daí pode esquecer, porque de lá para cá praticamente ainda quase nada mudou. Então nós precisamos mudar essa maneira de enquadrar a segurança pública do país, precisamos fazer com que os efetivos sejam repostos, porque a gente precisa ter prevenção, nós precisamos ter a repressão também, e nós precisamos ter acima de tudo, meu amigo, aqueles que nos assistem, nós precisamos ter acima de tudo a prestação de serviços de justiça para o país. Eu tenho dito, Nelson, que o Brasil não vive hoje no momento, e o Rio Grande do Norte também, nós não vivemos um problema de insegurança pública. O nosso problema que a gente vive é de falta de justiça. Se a justiça fosse prestada para aqueles que são roubados ou assassinados diariamente, se aqueles pouco mais de 5% dos homicídios somente vêm a ser investigado pelas polícias. Então é um número muito baixo, isto é, a impunidade na violência mortal, ela é muito grande. Os roubos, assaltos, furtos e roubos, quase nenhum, a população já parou de fazer o boletim de ocorrência porque não acredita mais que tem uma solução, que o seu bem roubado, subtraído, seja devolvido. Então nós chegamos num ponto tal que, infelizmente, nós não temos um serviço de justiça para a sociedade. É muito mal prestado. Infelizmente, apesar de todos os esforços de alguns que fazem o Poder Judiciário, seus desembargadores, os ministros desembargadores e juízes, mas infelizmente a justiça não está chegando para a ponta da linha, porque não se consegue dar início a um processo de justiça, porque o início de tudo é o inquérito. A autoridade policial é que começa a prestação do serviço de justiça para a sociedade. E isso daí está comprometido pelas demandas reprimidas, quer seja de efetivos ou então de estrutura também. Eu acho, Girão, que precisa haver, além de tudo isso que você está falando, um volume muito grande de mudanças, de reformas, a partir da própria Constituição. Mas isso é um outro assunto que eu acho que se coaduna com exatamente as colocações que você fez. Agora, eu me recordo que na entrevista primeira que nós fizemos, nós havíamos falado naquela época sobre a necessidade de criação do Ministério da Segurança Pública, e foi criado, mais ou menos recentemente, esse ministério, para exaurir essa parte, essa área de segurança, porque ele vai ter que entrar na outra coisa daqui a pouco, que é o motivo maior da nossa entrevista. A nível federal, o que você achou da criação desse ministério? Ele está funcionando? Ele está dentro daquilo que se imaginava que pudesse ser? Qual o futuro desse ministério hoje no Brasil? Eu não gosto de falar o nome de ninguém, né? Então eu não vou falar o nome de ninguém, mas a criação desse ministério é uma tentativa de roubar uma ideia que a gente já está praticando ela já há muito tempo, falando ela há muito tempo, que é nós darmos uma prioridade para a segurança pública, mas não pode ser desse jeito. Você vê essa semana agora, assistindo a Hora do Brasil, aí, num desses dias, apareceu a criação de quase 500 cargos comissionados para acomodar dentro do Ministério da Segurança Pública. Não é assim que se faz a segurança pública do Brasil, entendeu? A gente precisa chegar na ponta da linha, nós precisamos ter maior responsabilidade para os governos dos estados e também para os municípios, Nelson, porque o município é um ente federativo importantíssimo. A nossa Constituição, ela foi virada de cabeça para baixo, porque o Pacto Federativo foi jogado no lixo. Os municípios hoje sofrem com a falta de dinheiro para poder sustentar os seus municípios. Talvez até tenha alguns municípios que são totalmente dependentes do fundo de participação. E o prefeito diz assim, não, o problema de segurança pública não é comigo, é do governo do estado, é do governo federal. De maneira nenhuma. O munícipe está na ponta da linha, então a gente tem que buscar dar uma solução também para a segurança daquele que está do nosso lado, que está junto de nós dentro do município. Então a criação do ministério, ela poderia até ser uma boa ação por conta do Legislativo Federal e do Executivo Federal, mas desde que ela seja com aumento das responsabilidades, como eu falei no começo. A gente precisa rever a Constituição para que isso daí seja colocado como sendo uma das molas mestres da mudança da segurança pública. É trazer a responsabilidade ou a corresponsabilidade também para o município. Vamos entrar agora no nosso tema principal. Vamos passar o resto do programa falando sobre ele. Os militares sempre tiveram um papel importante na política brasileira, principalmente nos últimos 200 anos. A própria proclamação da República foi feita por um militar. E, durante esses 200 anos, houve períodos em que havia mais militares participando da política, outros períodos... Senadores, deputados, isso. Deputados, presidentes.
Qual a razão histórica dessa participação dos militares na política brasileira? A primeira coisa que eu acho é o seguinte, nós somos sociedade. O Brasil tem uma sociedade brasileira, classificada como brasileira. E alguns gostam de dizer, não, porque a sociedade civil... Não existe isso aí é brincadeira. O cara que fala isso daí é querendo fazer discriminação. Não existe isso daí. A sociedade brasileira, ela precisa ser representada no legislativo em todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal. Então, é importante que essa representatividade ela seja feita e ela vem sendo feita, só que de forma muito acanhada, por um segmento da sociedade, um segmento profissional, porque nós somos profissionais. Eu sou um profissional retirado, né? Eu já me aposentei. Mas como a gente diz na Europa, nos Estados Unidos, o profissional que se aposentou, ele é retirado, ele não é aposentado, ele não é um reformado. Reformado como se fosse o cara está doente e vai para a reserva. Continua sendo profissional. Eu ainda sou mobilizável, até 65 anos, o profissional que foi para a reserva ou se retirou, ele continua sendo mobilizável. Eu até acho que essa idade já poderia mudar, porque eu... No berço aqui dos meus 63 anos, eu ainda me sinto com um certo vigor físico para fazer muita coisa da época que eu fazia com 50 e poucos anos aí, tá certo? Não igual, mas um pouquinho. Então, a gente precisa, nós somos um segmento representativo da sociedade, nós acompanhamos, os oficiais principalmente fazem vários cursos, e também os sargentos, os cabos e soldados. Hoje você tem um nível muito grande, um índice muito grande de pessoas que estão em todos os quadros das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que são profissionais formados, com curso superior, com mestrado, com doutorado. Então, são pessoas que têm uma capacidade produtiva muito grande para a sociedade. Então, se nós somos profissionais, temos o conhecimento, temos uma capacidade produtiva, por que não sermos também representantes dessa mesma sociedade dentro dos legislativos? Então, isso despertou em nós. E, acima de tudo, é um absurdo você ter 1/3 do Congresso Nacional hoje sendo processado, se quando for o privilegiado for realmente extinto totalmente, e a impunidade parlamentar, porque o nome é imunidade parlamentar, né? A lei da imunidade parlamentar, mas eu chamo de impunidade parlamentar. Quando isso aí mudar, dizem que se esse Congresso Nacional hoje aí não for renovado, e os legislativos estaduais também, mais de 50% já vai dobrar. No dia seguinte que perdeu o mandato, já estará em condições de ser colocado para a primeira instância para ser responsabilizado pelos crimes cometidos. Então, o Brasil precisa passar limpo isso daí. A corrupção tem que ser acabada definitivamente no Brasil. Se tem que começar agora, em 2018, que a gente comece pela força do voto. Agora, o eleitor precisa aprender a votar, precisa escolher melhor os seus candidatos. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O
O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. Já a Realize Consultoria em Recursos Humanos tem seu foco na gestão e desenvolvimento de pessoas. Seu objetivo é otimizar os resultados da sua empresa, aperfeiçoando mão de obra e aumentando a sua lucratividade. Contate com a Realize pelos telefones 99420 4821 e 2010 0701. E nós voltamos à nossa entrevista com o general Girão Monteiro Filho. General Girão, você falou no final do primeiro bloco sobre a motivação como profissional que os militares são e foram os que estão na reserva, de participar também da vida política nacional, que é um direito de todas as categorias. Agora a pergunta que não me quer calar. Até que ponto o efeito Bolsonaro, por exemplo, tem influenciado esse movimento de militares que se observa em vários estados brasileiros? É isso. Bolsonaro é meu colega de farda, foi formado um ano depois de mim, somos paraquedistas, fizemos período de brigada paraquedista juntos. Então, o que a gente tem observado ao longo desse tempo todo de mandato dele, já são 27 anos que ele é político, dentro do mandato, tanto inicialmente vereador, depois deputado federal, nós identificamos que ele resolveu partir para essa onda de tentar mudar o Brasil. O Brasil tomou um rumo, ou melhor, vou me corrigir, o Brasil não tomou o rumo, o Brasil está sem rumo. Nós estamos circulando como um barco, uma embarcação que fica circulando, rodando, sem ir para frente, nem para trás, nem para o lado, O Brasil está sem rumo. Essas são as palavras até do próprio comandante do Exército, o general Vilas Boas, que é uma pessoa que eu admiro muito, e que tem adotado uma postura altamente democrática em toda essa crise que a gente está vivenciando. E moderado, por sinal. Moderado, democrático e moderado, porque o que a gente está enfrentando no país hoje, muitos dizem que precisamos de uma intervenção militar. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é outra coisa, não é intervenção militar. Lá foi uma intervenção federal, uma jogada que o atual presidente resolveu adotar para poder, talvez até colocar o Exército em xeque, porque não ofereceram para o comandante interventor, o general que está no comando lá, não ofereceram para ele os instrumentos legais que deveriam ter sido oferecidos. Porque o mandado de prisão, o mandado de busca coletivo, você não tem como fazer um vasculhamento numa comunidade, numa favela ou num morro, se você não tiver o mandado de busca coletivo autorizado. Porque o marginal ele se esconde nas vielas ali, naquelas casas, e aí você perde o controle por onde ele foi e você não consegue fazer a prisão. O princípio da impunidade é exatamente você não conseguir prender o marginal, tá certo? Então, tudo isso nos levou a começar a acompanhar o Bolsonaro nessas andanças dele. Desde o ano passado, quando nós trouxemos o Bolsonaro aqui, o Grupo Radar RN, o ano passado trouxe o Bolsonaro aqui ao Rio Grande do Norte. Já no meio, ele estava começando a fazer essas grandes viagens que ele estava fazendo no Brasil. Nós trouxemos ele aqui e aí conversamos com ele e identificamos que era possível nós criarmos um acompanhamento em relação a esse projeto que ele criou para o Brasil, também oferecendo esse projeto para o Rio Grande do Norte. E ele nos passou a seguinte mensagem. Ele disse assim: Girão, eu não vou ter como fazer isso tudo sozinho, eu não tenho como somente, sentado na cadeira de presidente, resolver os problemas do Brasil. Eu vou precisar de um legislativo forte também, um legislativo que corresponda também a esses valores de família, de honra, de ética. A palavra ética quase não é falada, e quando é falada de mau jeito. Então, respeito, obediência, ética. Disciplina. Seria, então, por exemplo, nesse caso específico, além de uma vocação específica, seria uma maneira de dar também o respaldo. Caso Bolsonaro venha a ser presidente da República, ele precisaria ter um Congresso com alguns parlamentares que pensassem como ele. Isso, seria não mais ou menos obrigatoriamente essa ideia? Isso, que não sejam obrigatoriamente militares. Eu tenho convivido muito com o meio civil já ao longo desse meu tempo todo de vida, graças a Deus. Eu pertenço à maçonaria, que é uma instituição muito respeitada no Brasil também, nas cidades. Eu frequento igreja, eu frequento vários grupos sociais, já estive com amigos do Rotary, do Lions, então eu sempre comento com eles e converso sobre a importância de nós termos uma capacidade de autodeterminação como cidadão, como munícipes e como integrantes de um país chamado Brasil, tá certo? Então, eu acredito que não é somente por meio militar
que a gente tem que ter representatividade no Congresso, a gente tem que ter uma representatividade que seja honrada, e não o cara ir trabalhar com tornozeleira eletrônica, isso é brincadeira. Em cima dessa primeira pergunta que eu lhe fiz, eu tenho uma segunda que também não me quer calar. Você está dentro desse grupo que pleiteia um cargo eletivo em 2018? Isso, a gente tem que ter um cuidado muito especial, inclusive, porque a legislação eleitoral ela foi criada pelos atuais legisladores, né? O Congresso Nacional fez essa mudança eleitoral lá e essa legislação impede a gente de vários aspectos aí em relação à candidatura. Mas eu sou pré-candidato, sim, a deputado federal, pelo PSL aqui no Rio Grande do Norte, e a gente espera poder, com o nosso conhecimento, com o nosso acompanhamento, com o nosso trabalho, oferecer uma opção. Eu tenho dito muito claro, Nelson, senhoras e senhores que nos assistem, eu tenho falado muito que eu acredito que a amizade e confiança você não deve pedir, você deve merecer. Eu acredito que o voto também deveria ter o mesmo tratamento. A gente tem que merecer ser escolhido por alguém para ser o representante, tá certo? Isso é importante porque com isso a gente estará criando um maior amadurecimento para a sociedade brasileira como um todo. Vamos voltar ao assunto tema da entrevista. Na sua visão, no ano que vem, quando os parlamentares assumirem seus mandatos, quais as principais mudanças que devem acontecer naquele colegiado de 513 deputados federais, por exemplo, e os senadores que forem eleitos ou reeleitos, o que é que deve estar em mente de se fazer para mudar o Brasil? Que tipo de mudanças? Na área da segurança pública, na área fiscal, na área tributária, na área econômica. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Qual a sua visão sobre esses primeiros passos para fazer que o Brasil volte à normalidade? Eu espero, sinceramente, que a gente consiga, e vou responder a sua pergunta de trás para frente, eu espero, sinceramente, que a gente consiga esse esforço de mudanças no Brasil, que nós coloquemos um presidente o ano que vem, que não seja compromissado com nenhum tipo de toma lá da cá. A primeira coisa é essa, né? Então, tem que parar com essa história de negociar e joga uma mala para lá, joga uma mala para cá, e isso daí é a primeira medida grande. A segunda medida é o seguinte, o Estado brasileiro, isso são palavras que Bolsonaro tem falado muito, e a gente também já sempre falou sobre isso, o Estado brasileiro tem que parar de ser o maior empregador. O maior empregador tem que ser o empresário, tem que ser o empregador, dono de um comércio, né, o agricultor, ele que tem que ser o seu empregador ou o maior empregador da vida dele e da família dele. Então, reduzir a estatização que o Brasil foi levado ao longo desses últimos anos. Isto é, precisamos fazer com que a mola da economia seja pela livre iniciativa, tá ok? Então, acredito que Paulo Guedes, que é um economista que foi consultado pelo Bolsonaro e está fazendo o projeto de campanha dele, que ele possa ser o nosso economista no ano que vem e com isso a gente vai ter realmente uma abertura em relação a isso. Para isso, ele vai ter que mudar algumas leis e aí vai precisar de um legislativo que esteja em consonância com o que ele pensa, tá certo? Então, na economia a gente precisa ter isso daí, o Brasil precisa se sustentar, estados e municípios idem. Nós precisamos ter essa capacidade, reduzindo a intervenção do Estado. Exemplo, você se desloca de carro, saindo aqui de Natal para Macaíba, quando você, antes de chegar naquela rotatória da 304 ali que vai para Santa Cruz, por Seridó, ou vai para o Alto Oeste, você já não tem sinal de celular. Então, o poder estatal, numa hora dessas, aí tem que entrar como um poder regulador e dizer assim, operadoras, vamos reunir aqui assim, quanto tempo vocês querem para que a gente tenha um sinal de celular aqui nessa área? Esse é um papel que a gente precisa fazer. E talvez o Legislativo Federal tenha que entrar nesse circuito, porque quando foi feita a lei de privatização, eles colocaram que a obrigatoriedade pela Anatel, não, a obrigatoriedade é só de 85% da área que tem que ter cobertura. Isso é brincadeira. Você ter sinal de celular quando você está na estrada é uma questão, às vezes, de vida ou morte. Esse setor novo agora aí, que tem do acesso do aeroporto, não tem sinal de celular ali. Isso é brincadeira com a gente, rapaz. É brincadeira. A gente está brincando com a vida das pessoas. Significa dizer que ao governo cabe dar a regulamentação. Isso. E as empresas cabe executar. Exatamente. Agora, na área de segurança, que é uma área que ele diz muito respeito, você vê a necessidade de se mudar o nosso Código Penal? O Código Penal brasileiro, não só por ser antigo, mas por ter demonstrado a sua total incompetência, nós temos que mudar. Existem projetos bons aí, já feitos, de uma reformulação do sistema prisional, existem presídios que são muito bons,
O modelo de construção dos presídios federais no Brasil é excepcional. Eu fui convidado a visitar um presídio federal e identifiquei que realmente existe um controle ali, mas o controle tem que ser maior, porque nós não estamos conseguindo vencer a luta contra esses grupos de criminosos, que eu não falo nem o nome também, porque eu não gosto de encher o balão deles, mas o bandido tem que ser tratado como bandido, e a palavra é bandido. As pessoas têm medo de falar essa história do politicamente correto. Não, é bandido. E o cara que acabou de atirar em alguém, ele não é suspeito não, ele é bandido, ele é criminoso, ele é assassino. Nós temos que parar de praticar esse politicamente correto para que nós possamos voltar a ter um país que você conseguia sentar na frente da sua casa e dizer assim, conversar. Como as pessoas faziam no interior, hoje já existe o temor de fazer isso aí. Então, nós precisamos voltar a ser o que éramos antes, né? A lei tem que ser rigorosa. O bandido que foi condenado, por exemplo, a 12 anos e um mês, né? Eu não sei, acho que tem alguém que foi condenado recentemente por isso daí. O bandido que tiver uma condenação dessas, ele tem que cumprir 12 anos e um mês. E não cumprir só 1/6 da pena para começar a ter o direito à saída temporária. Esse policial federal que foi morto em São Paulo essa semana, o cara que matou, que assassinou aquele cidadão ali, aquele profissional da segurança, aquele cara estava na saidinha do Dia das Mães. Nós temos que ser mais rigorosos com isso, temos que acabar com essa história, indulto de Natal, indulto do Dia das Mães, isso tem que ser revisto. Essa coisa absurda que criaram, infelizmente, o CNJ, dentro de um período aí, talvez de uma palavra, eu não vou adjetivar não, mas foi uma decisão infeliz, criou essa audiência de custódia. A audiência de custódia, pelo amor de Deus, a gente tem que suspender essa audiência de custódia, se depender do Legislativo Federal, que seja por meio do Legislativo Federal. Mas nós temos que parar com isso, porque enquanto o Brasil não voltar a ser um país que possa dar responsabilidade na prestação do serviço de justiça, a gente não pode resolver isso daí diminuindo a população carcerária à custa disso. Nós vimos aí, mês retrasado, 3 marginais foram presos aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, com armamento, droga e munição, tá certo? E na audiência de custódia, no dia seguinte, eles foram soltos. E aí, no dia seguinte, o desembargador derrubou aquela decisão do juiz e mandou prender. Nunca mais a polícia consegue botar as mãos naqueles 3 ali. É uma pergunta rápida, eu queria uma resposta bem rápida. Essa candidatura de Bolsonaro, ela estaria dentro seria um reflexo de um movimento também internacional que a gente observa, que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, aconteceu na Argentina, aconteceu no Peru, aqui na América Latina, aconteceu na França, por exemplo, de uma retomada de um governo mais à direita. Seria mais ou menos um fenômeno parecido com isso? Talvez seja um movimento internacional, né? A população do mundo como um todo está descrente dos governos sempre com viés socialista, tá? Então a gente precisa realmente talvez aceitar que o Brasil também tem que parar com isso, né? Vamos voltar a ter um rumo e talvez esse efeito que você chamou de efeito Bolsonaro seja uma das opções. Mas o que tem nos movido mesmo é o brilho nos olhos. Hoje eu pude ver uma garota que foi ao nosso encontro para abraçar Bolsonaro. Ela brilhava, ela estava doente, precisou de ajuda para chegar no local que ele estava, mas os olhos dela brilhavam, sabe? É o brilho que a gente tem observado nessas mais de 40 cidades no interior que nós já visitamos, vendo este brilho da esperança. É o brilho da esperança que o Brasil e o Rio Grande do Norte possam ter um rumo. Agora você vai responder rapidinho com sim ou não. Você acredita no futuro do Brasil? O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Muito obrigado pela sua presença hoje no Ponto de Vista e vamos todos nós, brasileiros, de um jeito ou de outro, buscar o melhor para esse país que é maravilhoso e está precisando retomar, entrar nos trilhos novamente para crescer e para fazer com que as pessoas de bem deste país vivam melhor. Muito obrigado, General Girão Monteiro Filho. Muito obrigado também e que sejamos felizes, porque é a vida que Deus nos deu que faz com que a gente acorde com a vontade de sair e produzir alguma coisa em benefício do Rio Grande do Norte e do Brasil. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.